Glória a Deus. Agora a gente pode começar. Antes de começar mesmo, eu preciso celebrar que essa semana teve o lançamento do clipe da música do Videira Music, Haja o que houver. Gente, vamos celebrar essa vitória da nossa igreja. Pastora Sinara está aqui, pastor Carlinhos também acabou de orar. Gente, que coisa linda, que música linda, que verdade profunda. Caso você ainda não tenha ouvido, faz isso, vai lá no nosso canal do YouTube. Na verdade é o do Videira Music, né, o canal? No canal do Videira Music, escuta essa música, faz essa música a tua oração e você vai ser muito abençoado. Eu tenho cantado essa música sem parar essa semana. E vamos lá, começar. Eu geralmente não falo muito sobre a minha história aqui. E um dos motivos disso é porque, às vezes, eu tenho um receio de expor alguma pessoa da minha família que eu não gostaria de expor, mas que fazem parte da minha história. Mas eu decidi compartilhar um pouquinho da minha história essa manhã. Não sei se você me conhece, talvez pouca gente conheça a minha história, mas eu cheguei aqui na igreja, na Videira, quando eu tinha 11 anos de idade, já faz mais de 15 anos. Agora eu tenho 27, não precisa fazer as contas. E eu cheguei nessa idade, e o contexto que eu cheguei aqui na igreja, os meus pais tinham se divorciado fazia pouquíssimos anos, e a minha mãe foi convidada por um amigo que vinha para a igreja era só aquela parte de trás ali. E aí ela começou a convidar a mim e a minha irmã mais velha, que ela estava indo para uma igreja, que ela estava gostando muito e que ela queria levar a gente. Só que eu e a minha irmã crescemos em uma família extremamente tradicional católica. Então, para a gente foi muito chocante esse convite da minha mãe, de uma perspectiva religiosa da coisa. Então, a gente não queria vir, a gente foi muito resistente, porque como é que pode que ela estava fazendo isso e vindo para uma igreja que não era da igreja católica. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi vendo diferença na vida da minha mãe. A minha mãe foi mudando, a minha mãe foi tendo palavras diferentes, comportamentos diferentes, coisas diferentes que foram atraindo. Viemos, amamos, estamos aqui até hoje. No caso, a minha irmã não, porque ela mora fora do país, mas eu estou aqui até hoje. E quando eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a ouvir algumas coisas que talvez você já tenha ouvido e talvez isso também te chame a atenção. Na época, as coisas como os termos e os conceitos como vontade de Deus, o mundo, viva de maneira digna do Evangelho, essas coisas elas começaram a me chamar a atenção e eu comecei a ficar muito curiosa sobre a palavra de Deus. Na época, a gente não tinha a trilha Fundamentos, são os nossos cursos, Fundamentos da Fé, Fundamentos da Vida Cristã. Caso você tenha interesse, eu indico demais. Mas na época tinham outros cursos, e eu fui fazer todos os cursos que eu achei. Eu fui fazer tudo que a igreja disponibilizava, grupo de crescimento, cursos, porque eu comecei a ter muita sede dessa palavra, dessa vontade que estava disponível, e por que se estava disponível nem todo mundo vivia. E na minha vida, como eu falei para vocês, já se passaram 15 anos que eu aprendi um pouco mais esses conceitos e que eu decido continuar aprendendo. Porque eu decidi para a minha vida que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, ela não seria uma teoria na minha vida, ela seria a realidade da minha vida. Não porque eu sou demais e não porque eu faço tudo certo, mas pela graça de Deus. Isso está disponível não só para mim, mas para todos nós hoje. Por que a Alana está contando isso? De repente, o que é que tem a ver? Gente, porque essa é uma decisão disponível para todos nós que estamos aqui. Todos nós que talvez um dia já escolhemos isso em dado momento, mas talvez faz um tempo que a gente está precisando voltar a escolher a vontade de Deus. Voltar a escolher aquilo que é de Deus para a nossa vida. Ou talvez não, você nunca escolheu isso, já ouviu falar e está querendo saber mais sobre. Que bom que você veio. Porque esse convite também é para você. A palavra de Deus diz, eu amo esses versículos, preste bem atenção. Romanos 12:2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quer dizer que essa vontade existe. Mas olha o começo do versículo. Não se amoldem, transformem-se pela renovação da sua mente. E tem um outro versículo que eu amo, Filipenses 1, 27, que diz assim: não importa o que aconteça. Eu amo essas introduções de alguns versículos chaves. Olha esse. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Tem uma outra versão que diz assim: vivam de maneira digna do Evangelho. Já pensou? Um estilo de vida que é digno do Evangelho de Deus. Por que eu estou falando sobre vontade de Deus, maneira digna de se viver? Porque a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita que a gente acabou de ler, ela está disponível. Mas ela pede de nós que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo. Ela pede de nós uma transformação da nossa mente. Ela pede de nós uma vida digna do Evangelho. Eu só estou parafraseando, falando em outras palavras, o que a gente acabou de ler. A grande questão é que nós queremos, se eu perguntar aqui, gente, quem é que quer viver a vontade boa e agradável e perfeita de Deus? Sério, me dá um sinal. Você aí que está no chat, escreve, eu quero. Todos nós queremos. A grande questão é que mesmo que a gente diga que quer, muitas vezes nós queremos, mas não estamos tão dispostos assim a abrir mão desse padrão que a gente não pode se amoldar. A gente quer muito, genuinamente, nós queremos, mas na prática, na hora do vamos ver, na hora ali do dia a dia, a gente quer a vontade de Deus, mas a gente queria mesmo que a vontade de Deus fosse igual à nossa. Não é só você, sou eu também, somos todos nós. Nós queremos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E Ele quer essa vontade. Ele quer que a gente viva a vontade de Deus, a vontade dEle para a gente também. E se a gente precisa abrir mão de um padrão, e qual é esse padrão, então, que a gente precisa viver? Eu queria mostrar para vocês aqui 2 passagens onde o próprio Jesus vai responder isso para a gente. O próprio Jesus Cristo tem a resposta sobre esse padrão que a gente não pode se amoldar e sobre o que é que, então, a gente precisa fazer. E aí eu queria ler com você Mateus 19, a partir do versículo 16. Talvez você até conheça essa passagem, mas presta bem atenção nessa passagem e em outra que a gente vai ler logo em seguida, com essa perspectiva que eu estou passando para você, de que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus está disponível, mas ela vem acompanhada de uma vida digna do Evangelho, de uma transformação da nossa mente, do nosso não se amoldar ao padrão deste mundo. Presta bem atenção no que é que diz esse versículo. Essa passagem. Diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho feito, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos, como alguns de vocês devem estar agora.
a gente chega lá, e disseram e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, na verdade: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão nos seus 12 tronos para julgar as tribos de Israel, e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pais, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Para muitos que acabam a leitura do dia, que às vezes é por capítulo, a leitura acaba aqui. Mas se você continua a leitura, imediatamente no versículo 1 do capítulo seguinte, que é o capítulo 20, Jesus continua o raciocínio e ele diz: pois, por isso que foi acabado de falar, o reino dos céus é como... Presta muita atenção, gente. Eu sei que essa é uma leitura longa, mas isso mudou a minha perspectiva, isso mudou a minha vida, porque vocês vão entender. Presta bem atenção. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou, diz assim, ele combinou. Guarda isso. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu que outros estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por meio do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia inteiro? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Vão vocês também trabalhar na vinha. A história segue e chega o momento de pagar todos que tinham sido contratados. Os que tinham sido contratados primeiro com o acordo de 1 denário por dia, e todos esses que foram contratados com o acordo de que eu lhes pagarei o que for justo. E aí, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o seu salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, os últimos, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam receber mais. Porque se os últimos receberam o que tinham sido acordado com os primeiros achavam que eles iam receber ali o proporcional. Eles achavam que eles iam receber mais. E aí, cadê meu Deus? Receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? E a parábola, essa passagem, termina da mesma forma que terminou a história do jovem rico. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Lembrando, o que é que a gente está falando aqui? Vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A pergunta que fica é: quem é que nós queremos ser? Os últimos, que se tornaram os primeiros, ou os primeiros, que na verdade eram os últimos? Se existe um padrão que a gente tem que abrir mão se a gente quer viver a vontade de Deus, qual é então esse padrão? Qual é então isso que a gente precisa abrir mão e transformar nossa mente? E qual é essa maneira
digna do evangelho de se viver, o que a gente precisa abrir mão, presta muita atenção nisso, é o padrão da nossa justiça própria. É o padrão da nossa justiça própria. Se você prestar atenção na passagem que a gente acabou de ler, o jovem rico, ele perguntou assim: Jesus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para que eu tenha a vida eterna? A pergunta dele era assim: vamos fazer um acordo, porque a gente acordando aqui, eu faço, você me paga e está tudo certo. E muita gente não se dá conta, mas a pergunta de Pedro lá no final, quando Pedro diz: Jesus, e nós? O jovem rico aí não fez aí o que você pediu, ele não foi e vendeu, ele voltou para casa, mas e a gente? A gente abriu mão de tudo, a gente deixou todo mundo e veio te seguir. O que Pedro também está perguntando? E aí, Jesus, qual é o nosso acordo? Está vendo como as duas passagens elas são complementares? A pergunta de Pedro era como se fossem os primeiros contratados, dizendo assim: Jesus, olha, aqueles dali eu não sei não, mas e eu? E a gente? Eu amo muito ler os evangelhos e conhecer o coração de Jesus, porque o único motivo de ele ter dito: vai lá, vende tudo que você conquistou e dá para os pobres, é porque aquilo representava na vida daquele homem aquilo que ele tinha feito por ele mesmo. Enquanto Jesus, ele tem para nos dar aquilo que ele fez por nós e nós nunca poderíamos fazer por conta própria. Gente, isso é muito sério. Isso é muito profundo. O que é que eu farei de bom para ser salvo? Essa foi a pergunta do jovem rico. A pergunta de Pedro logo em seguida foi: Jesus, ele não fez, mas eu fiz. E como é que a gente fica? Se a gente quer viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, a gente vai precisar abrir mão dessa justiça própria. Daquilo que eu consigo para mim, porque eu fui lá e fiz. Daquilo que eu consegui para mim, porque eu sou muito bom. É isso que essas passagens estão mostrando para a gente. E é interessante porque o que incomodou o primeiro grupo lá que tinha acordado um denário, não foi eles receberem menos, foi os outros receberem mais do que eles achavam que era justo. Era eles, a injustiça não tinha sido o recebimento deles, mas o recebimento dos outros. Gente, isso não é só uma teoria, isso também faz parte da nossa vida. Tem uma frase do pastor Judah Smith, ele é um pastor americano, que diz assim: nós queremos a justiça quando a justiça nos serve, mas nós queremos a graça quando a justiça não nos serve. Olha isso, eu vou até falar de novo. Queremos a justiça quando ela nos serve, mas nós queremos a graça quando a justiça não nos serve. A grande questão é que esse padrão da forma que nós vamos viver, a gente precisa decidir qual é esse padrão que a gente vai viver, porque ele vai determinar toda a nossa vida. O padrão lá dos primeiros era a justiça própria, era aquilo que eles conseguiam fazer por eles, e eles tiveram o 1 denário que foi acordado. Mas já o outro grupo, eles estavam na base da graça, eles estavam na base de: quer saber de uma coisa? Eu não acordei nada, mas eu vou confiar que Deus vai me pagar aquilo que for justo. Aquilo que for justo. E a gente vai precisar decidir qual é o padrão que a gente vai querer viver. Qual é o padrão que vai nos aproximar dessa vontade que a gente diz que quer viver, essa vontade de Deus que a gente diz que quer que seja parte da nossa vida, mas que na hora da prática, a gente às vezes não sabe nem como acessar, porque a nossa tendência é a justiça própria, é aquilo que a gente consegue fazer por conta própria. Existe um versículo, Gálatas 6:7, que é nisso que a gente vai focar, e que ele vai trazer clareza sobre como é que a gente faz então para viver essa vontade. Diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que plantarem, isso também colherão. Olha o que a Bíblia diz. Isso está escrito na Bíblia. Não se enganem. Por que será que tem isso na Bíblia? Porque geralmente a gente se engana nisso. Mas a própria Bíblia está dizendo: não se enganem. De Deus não se zomba. Aquilo que vocês plantarem,
isso também colherão. Em outras palavras, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O plantio, aquilo que a gente escolhe plantar, é escolha nossa. Aquilo que a gente vai colher, a gente já não tem mais escolha sobre isso. Alana, tá bom, entendi. Vou plantar, vou colher o que eu plantar. Eu quero a vontade de Deus, mas eu não posso viver no padrão desse mundo. O que é que eu faço então? O que é que eu faço então? O que é que eu planto então? Quero ler com vocês mais um versículo. E eu respondo isso, espero que de uma forma muito clara, para que isso se torne a prática do nosso dia a dia, e não só uma teoria que a gente veio ouvir em uns minutos na igreja. Pode ser assim? Só mais esse versículo, e aí eu vou responder baseado nisso. Tiago 1, 19 a 22. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quis ler esse versículo só para comprovar na palavra de Deus que existe uma justiça que é nossa, mas existe uma justiça que é de Deus. E que a nossa ira não conquista. Existe uma justiça que é própria, mas existe uma justiça que é de Deus. O convite dessa manhã para nós que estamos aqui é um privilégio enorme da parte de Deus. Porque se nós vamos plantar, se nós vamos colher o que nós plantamos, o convite de Deus para nós é: pega as minhas sementes e planta elas. Pega aquilo que você tem de mim e planta elas, porque é isso que você vai colher. Quer um exemplo prático? Que eu, pelo menos, me identifico, não sei vocês. Se você está discutindo com alguém e a pessoa está sendo ignorante com você, ela está sendo bruta mesmo, arrogante, gritando, qual a nossa tendência? Fala sério, gente, qual a nossa tendência? Justiça própria. Vou revidar. Ah, ela não sabe com quem é que ela está falando. Eu vou... Tendência. Gente, a nossa tendência é ali pagar na mesma moeda. Agora, qual é a chave que precisa virar na nossa cabeça? Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se eu revidar o ódio que eu estou recebendo, o que é que eu vou colher? O ódio que eu estou plantando. O ódio que eu estou respondendo. Ah, Alana, mas isso é o que a pessoa merece. Presta atenção para você nunca mais esquecer. Se nós colhemos o que nós plantamos, o que Deus quer de nós é que a gente plante aquilo que a gente recebe dele e não aquilo que a gente recebe das circunstâncias ou das pessoas que nos cercam. Na prática, mais difícil, mais possível. Na prática, tem uma pessoa que aqui merecia, talvez, aí na ótica da justiça própria, o teu ódio, a tua raiva, tudo. Mas você sabe que se você responder dessa forma, é isso que você vai colher. Quer saber de uma coisa? Dá para ela aquilo que você recebe de Deus. Dá para ela o perdão que você recebe de Deus. É isso que você vai colher. Dá para ela o amor que você recebe de Deus. É isso que você vai colher. Alana, mas essa pessoa não merece. Mas você merece. Você merece colher a paz que Jesus plantou para você. Você merece o amor que Jesus plantou para você. E Ele está dizendo assim: ei, eu tenho sementes melhores para você plantar. Ei, eu tenho sementes melhores para você colher. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus, ela não é uma teoria, mas ela pede um estilo de vida, de continuamente plantar as sementes que a gente recebe de Deus, e não as sementes que a gente recebe das pessoas ao nosso redor, ou das circunstâncias ao nosso redor. Faz sentido, gente? Isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mais uma vez, não se enganem. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, isso também você vai colher. Existem sementes melhores para você plantar. Existe a graça de Deus disponível, que nós nunca conseguiríamos ter acesso por conta própria, para a gente
receber, para a gente plantar e para a gente colher. Isso não é só uma teoria. Eu comecei contando a minha história. Gente, absolutamente, muita gente aqui da igreja me conhece e me acompanhou nesses 15 anos que eu estou aqui. Absolutamente não é mérito meu. Mas ter continuamente, mesmo quando eu errava, insistido nisso que eu vou falar para vocês agora, mudou a minha vida. Alana, eu quero isso, o que é que eu faço? Muito simples, você nunca mais vai esquecer. Quer saber o que é? Se encha da palavra, não abra mão da presença. Se encha da palavra, não abra mão da presença. Ai, Alana, mas eu errei. A pessoa foi ignorante comigo, eu dei o que ela merecia. Se encha da palavra, não abra mão da presença. Ai, Alana, mas é muito difícil. Se encha da palavra e não abra mão da presença. Essa é a única forma de a gente ter acesso às sementes que vêm de Deus para nós. Essas sementes não são merecidas por nós. Essas sementes não são alcançadas com o nosso esforço. Essa é uma vida disponível para nós. Mas nós não podemos alcançar ela por conta própria. Nós precisamos nos encher da palavra, não abrir mão da presença. Nos encher da palavra, não abrir mão da presença. Nos encher da palavra de Deus, não abrir mão da presença de Deus. A gente leu isso lá no começo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, para que sejam capazes. Olha como a Bíblia é sábia, gente. Às vezes a gente diz que quer, porque a gente realmente quer a vontade boa, agradável e perfeita, mas olha o que a Bíblia está dizendo. Não se amoldem. O olho por olho, dente por dente é justiça própria. Não se amoldem. A ira, não se amoldem. O gelo, eu vou dar um gelo, eu prefiro não falar com meu marido, com a minha esposa, ele que se entende. Não se amoldem. O estilo de vida que Deus ele só faz parte de 1h30 no domingo e acabou. Não se amoldem. Não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se encha da palavra, não abra mão da presença. Se encha da palavra, não abra mão da presença. Olha só esses salmos, gente. Salmo 1, do versículo 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aqueles que não se amoldam, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz prospera. Se encha da palavra, não abra mão da presença. Eu queria te dar agora 30 segundos, 1 minuto, para você tomar uma decisão pessoal. Começando hoje. Como é de forma prática que você vai fazer isso? Como é de forma prática que você vai se encher da palavra e não abrir mão da presença de Deus? Sabe por que eu quero fazer isso? Porque eu poderia te dizer, olha, a partir de amanhã eu sugiro que você faça isso. E eu até tenho exemplos, mas eu não conheço a tua realidade. Mas você conhece. Qual é a forma que na tua vida isso daqui vai sair da teoria e vai alcançar o teu dia a dia? O meu filho acabou de fazer 1 ano. Mas quando ele era um bebezinho de colo, a forma que eu me enchia da palavra era com um fone de ouvido e eu ouvia a palavra, porque eu não estava com um braço para ter um momento, pegar um café, ler, que era como eu fazia antes de ser mãe. Essa foi a minha forma prática por uma estação da minha vida. Eu não sei qual é a tua. Qual é a tua? Porque às vezes essa falta de praticidade é o que nos impede.
Às vezes a gente acha que vai ser um momento de 2 horas. Talvez não seja para a sua estação atual. Mas qual é a tua estação atual? Qual é a forma prática, começando hoje, que você vai se encher da palavra e não abrir mão da presença de Deus? Vai, 30 segundos, 60 segundos. Estou marcando aqui, ó, faltam 40 segundos. Pensa. Para algumas pessoas é ouvir enquanto dirige, porque não tem mesmo nenhum outro tempo. Para outras pessoas vai ser acordar 20 minutos mais cedo, porque a casa ainda não acordou e você consegue ter ali um momento teu com Deus. Para outras pessoas vai ser, sei lá, qual é a tua forma? Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque isso daqui só vai fazer diferença na nossa vida se isso aqui se tornar parte da nossa vida de verdade. Isso não é uma teoria para a gente dizer amém e ir embora e nada acontecer. Isso daqui é uma palavra para mudar a nossa vida do dia a dia. Não precisa de muito, mas nós precisamos nos encher da palavra, não abrir mão da presença de Deus.